Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como eu organizei então os meus livros nas minhas estantes novas. A gente tá com cenário novo, quem tá acompanhando os vídeos já viu então a montagem das minhas estantes novas, fiquei muito feliz com o resultado. E como prometido, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu organizei os meus livros, então nessa nova disposição aqui do quarto, qual foi o meu critério pra organização. Já começo adiantando pra vocês que eu tenho mania de organização, então eu tenho mania de criar categorias e de agrupar as coisas em mesmas categorias e tal, é como eu me organizo, é como eu consigo me entender aqui. Então o meu primeiro critério, né, pra organizar tudo, e eu já vou mostrar melhor cada uma daqui das prateleiras, foi primeiro pensar em gêneros. Eu tentei deixar gêneros semelhantes, todos juntos. Assim que eu comecei então a montar, eu sabia que eu ia ter que escolher alguns livros pra deixar do lado de cá, que eu já vou mostrar pra vocês. Outros que iam ter que ficar lá em cima. E pra isso, então, eu já pensei em quais gêneros eu ia conseguir colocar, que livros, na quantidade de livros que se adequaria em cada um. Dei uma olhadinha, achei que os meus chiquilites, então, ficariam bem lá em cima, e foi o que eu fiz. Assim, eles também ganham, né, um destaque, não tem como, os chiquilites são os meus queridinhos. E foi isso que eu fiz, coloquei todos eles separados numa prateleira lá em cima. Nas prateleiras do lado de cá, eu também tentei deixar todos os meus livros clássicos, e aí eu coloquei, então, à disposição dos outros livros nas estantes aqui, e eu já vou mostrar pra vocês, vem ver. Como eu mencionei, então, os meus chiquilites ficaram, né, nas prateleiras lá de cima, ganharam um destaque. Depois, então, que eu decidi que seriam os chiquilites que ficariam lá, meu critério pra organizar os livros foram de acordo com a autora e editora, que é o outro critério que eu utilizo basicamente pra tudo. Todos os meus livros, mesmo nas outras estantes, também estão organizados dessa maneira. Obviamente, eu quis dar um destaque, então, pra minha diva Sophie Kinsella, e por isso ela é que ficou, então, nessa prateleira aqui do meio. Aqui só tem livro dela, tenho, então, a minha foto com ela na Bienal. Logo, então, aqui pra segunda prateleira, né, ao lado, eu já comecei com os livros da Gemma Towling, que pra quem não sabe é a irmã da Sophie Kinsella, então eu quis deixar os livros dela mais ou menos próximos. E aqui eu quis colocar, então, os livros maiores, né, de coleções maiores, que eu digo de uma mesma autora. Então comecei com os livros da Gemma Towling, vim pros livros da Meg Cabot, começando aqui pelos livros Young Adults, e aí já vem pras coleções adultas, e logo depois, então, passei pra Marian Keyes, começando primeiro pelos livros da série das Irmãs Walsh, e aí vindo, então, pros livros únicos dela, então, que não pertencem a nenhuma série, e eles estão organizados mais ou menos por lançamento aqui no Brasil e também pela cor. Esses últimos aqui foram os últimos publicados no Brasil, e pra quem quer saber, a Editora Record tá pra publicar o livro mais recente deles. A Editora Record não, a Abertura Brasil, né, que é do grupo editorial Record, vai publicar o livro mais recente da Marian Keyes. Antes de eu mostrar as estantes, eu vou mostrar esse outro lado aqui, que como eu disse, foram os livros clássicos que eu escolhi deixar aqui. A começar, então, pelos livros da minha diva Jane Austen, então ela também ganhou destaque. Já tinha destaque, porque esses livros estavam nessa prateleira aqui de cima. E eu coloquei, então, agora todos os livros dela nessa daqui, porque eu acho que é uma prateleira mais resistente, é uma prateleira mais grossa. Como os livros são pesados, eu escolhi deixar aqui. Passei para essa outra aqui, então, que também são outros clássicos. Comecei aqui com os clássicos britânicos, fui tentando agrupar por autor, né, então Dickens tá junto, depois então pro Great Gatsby, que são os livros da mesma editora, aí depois ali, né, quando pula pra Oscar Wilde, já vou pra outra coleção que também começa com Oscar Wilde, aí Victor Hugo, estão os dois juntos, e aí eu coloquei então como Os Miseráveis é francês, já coloquei logo do lado As Relações Perigosas, que é francês também, o Madame Bovary, que também é francês, deixei todos esses livros que são de coleções mais antigas, e como os últimos daqui são Mortos Antes Vivantes, eu já coloquei todos os outros das Irmãs Brontë. Então, mais uma edição de Wuthering Heights. Ali também O Vento da Noite, que também é da Emily Brontë. Agnes Grey, que é da Anne Brontë. Aqui o Vasto Mar de Sargassos, que na verdade não é das Brontë, mas ele revisita, então, Jane Eyre, que é o livro que tá aqui no canto. Lá em cima, então, são outros clássicos que eu escolhi deixar por serem edições mais pesadas, né? Então, box... essas edições da Barnes & Noble são só livros de capa dura, o único que não é de capa dura é do Machado de Assis, que eu coloquei ali pra ficar perto do box, também porque é uma prateleira mais resistente. Ali em cima, então, por ser uma prateleira mais fina, eu coloquei as edições de bolso. E aí eu coloquei aqui livros que não são necessariamente clássicos, são literaturas mais contemporâneas, já do século XX, ou algumas até do próprio século XXI, mas são livros que fogem de uma pegada mais comercial, são livros mais conceituados literariamente. Eu não gosto de fazer essa divisão
como se fosse pensando que um livro é superior a outro. Não gosto de pensar assim, mas como eu disse, eu tenho mania de agrupar as coisas em categorias que fica mais fácil pra me organizar. E então esses livros acabaram vindo parar aqui porque, enfim, eles acabam sendo mais clássicos, abre muitas aspas por causa disso. E aí, por fim, finalmente, né, chegamos às minhas estantes. São 3 novas estantes e eu também tentei organizá-las primeiramente por gênero. Então essa estante aqui do meio, para ter um destaque, eu já pensei em colocar os meus romances. Comecei então colocando aqui os meus romances de época. Aqui no canto a gente tem livros que mesclam presente, passado, e aí já vai passando para realmente os de época mesmo. Aqui também são só romances de época da editora Arqueiro e da Julia Quinn. Aqui no caso tem romance de banca, né, que não é da Arqueiro. Aí aqui eu já coloquei, então, outras autoras que eu gosto bastante, começando com Christine Hanna, Jojo Moyes, ali no canto a Cecilia Ahern, e aqui no meio, né, entre eles, alguns livros que não são dessas autoras, mas também são romances que eu gosto bastante. Aqui eu comecei, então, com a Colleen Hoover, passei para os New Adults e já vim para outros romances aqui, no caso, nessa pilha. São romances que mesclam um pouco de fantasia, esses 2 primeiros também, aliás, os 3 primeiros têm essa pitadinha, e ali para lá também são outros livros românticos, de romance que eu gosto bastante. Aqui eu tentei deixar os meus Young Adults, começando aqui no canto por histórias que são mais leves, histórias mais fofinhas. Ali nesse canto os Young Adults já são histórias mais pesadas, que abordam temáticas mais difíceis. E no meio, então, estão todos os outros. Lá em cima eu acabei colocando livros que ficaram sem lugar nas outras estantes, então por isso que eles estão aqui. Mas Crepúsculo ele acaba sendo romance, também é então o Young Adult, e tentei deixar então o Young Adult lá em cima e aqui embaixo. Também os livros da Gayle Forman, que eles já vão misturar gêneros aqui, tem alguns que são mais New Adults, outros que são mais Young Adults, tem um adulto dela também, que tá bem aqui embaixo, acho que não vai dar pra ver, mas enfim, como ela ficou sem lugar em outras estantes, ela foi parar aí em cima. Aqui do lado eu tentei deixar só os meus nacionais e os meus thrillers. Então essas 3 últimas aqui são só de thrillers. Deixei aqui embaixo livros mais pesados, então boxes. Aqui os livros do Dan Brown que são bem pesados. Aqui no canto eu já coloquei todos de bolso. Aqui eu fui agrupando então por editora, por autor também. Aqui são mais thrillers policiais, às vezes tem alguns psicológicos no meio, porque enfim, eu acabei deixando pelo critério, né, da editora, como eu falei. Aqui também estão agrupados por editora, começando pelos livros da editora Intrínseca, passa para Gutenberg. Aí, logo depois, como a Gutenberg publicou um da Lisa Gardner, já puxei então para os da Novo Conceito, que também publicaram Lisa Gardner. E aí, por último, terminei com os livros da Dark Side Books. E lá no canto tem um da Companhia das Letras, que tá aqui mais por ser terror e capa dura, né? Então, que se assemelham aos livros da Dark Side. Já então, nessas 2 de cima, são só livros nacionais. Comecei com os Chiquilites, fui passando depois então para alguns romances. Aqui eu comecei com romances de época, também fui organizando de acordo, né, com autor e editora, e passei para outros romances. E como alguns nacionais não couberam aqui, terminei ali com o Rafael Montes, então terminando com thrillers. Aqui embaixo também estão meus outros livros nacionais. Aqui deve ficar ruim de eu mostrar para vocês, mas também são só livros nacionais. E aí essa última, né, prateleira que tá aqui, eu comecei então com Harry Potter. Na verdade, Harry Potter já ficava aqui. A única coisa que eu fiz foi espaçar, né, melhor os livros. Então essas 2 de cima ficaram com Harry Potter. Aqui eu já coloquei outros livros que são ou infantis, né, lá no canto, livros ilustrados e tal, ou passando depois também já para os Young Adults, já de literatura fantástica. Então tem distopia, tem algumas fantasias. Terminou ali com a Academia de Vampiros. E também tem A Hospedeira da Stephenie Meyer, que eu acabei preferindo separar, né, do Crepúsculo, pra deixar só realmente os crepúsculos aí. Já nessa estante, né, daqui, eu acabei colocando alguns outros romances, e aqui não necessariamente romance e histórias de amor, romances mais contrapostos a contos, novelas e tudo mais. Tem alguns aqui que são histórias de amor, nem todos são. Então, por exemplo, a gente começa com o Zafon ali, e enfim, e aí vai realmente passando. Aqui no canto eu preferi deixar já algumas HQs, coloquei então os livros da Pipoca e Nanquim, deixei junto Extraordinárias, que não é uma HQ, mas também é um livro ilustrado, e também o Diário de uma Volátil, que é também outra HQ. Aqui, nessa aqui, que é a última, então, eu coloquei os livros de não ficção,
E também aqui no canto os livros que eu acabei comprando pra faculdade. Então tem livros teóricos a partir desse preto aqui. E é assim então que eu organizo, só pra recapitular. Então eu defino por gênero pra fazer o geral. E dentro de cada um dos gêneros eu vou agrupando de acordo com autor e de acordo com a editora. Espero que vocês tenham gostado então desse mini tour. A ideia era realmente só mostrar bem superficialmente como os livros estão organizados, não era fazer uma bookshelf tour mostrando cada um dos meus livros. Vocês estão me pedindo muito bookshelf tour, já faz bastante tempo, e eu peço desculpas por ainda não ter atendido. Gente, eu juro, eu tô criando coragem pra gravar. Bookshelf tour sempre são vídeos muito complicados de fazer, eu tenho 800 livros, gente, então vão ficar vídeos longos porque não dá pra fazer em um vídeo só. É uma coisa, então, trabalhosa de ser feita e eu ainda não consegui atender esse pedido de vocês, mas eu vou me programar, prometo, pra tentar fazer até o final do ano, quem sabe em dezembro e tal, que aí eu também tô mais tranquila da faculdade, vocês vão estar mais tranquilos também pra assistir, porque, né, final de ano as pessoas costumam entrar de férias. E vocês, como que organizam os livros de vocês? Vocês têm algum lugar pra isso? Que critério vocês gostam, né, de usar pra fazer essa organização? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você acabou de chegar aqui no canal, esse mês tá rolando promoção em comemoração aos 7 anos do Minha Vida Literária. São 7 kits incríveis sendo sorteados, tá tendo top comentarista toda semana, tá tendo vídeo todo dia por aqui, tem promoção rolando lá no Instagram. Então chega mais pra você ficar por dentro de tudo e poder participar dessa comemoração toda. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida que isso ajuda muito na divulgação, compartilha o vídeo com seus amigos, mostra pra eles como eu organizei tudo por aqui. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais da Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã!